e de repente eu fui tomado. Senti a presença de Deus muito forte, o Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Eu senti um arrepio, um calor nas minhas mãos que eu não tenho. Hoje eu não consigo explicar o que foi, né? Toda vez que eu falo que eu venho aqui, eu sofro dentro da minha igreja. As pessoas me julgam, elas me apontam. Ela pulou Gálatas 5, onde fala sobre domínio próprio. Porque se você desenvolve domínio próprio, você tem disciplina de seguir uma dieta, de treinar, de fazer uma atividade física e de cuidar do templo do Espírito Santo. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos muito felizes de ter mais um convidado, uma pessoa tão especial aqui com a gente hoje, né, mãe? Eu estou muito feliz, porque é uma pessoa que participa da minha vida, Sim. né? Cuida do meu rosto, que é o que eu mais aprecio da minha vida. E é uma pessoa super competente. Doutor Gabriel, seja bem-vindo! Muito bem-vindo! Muito obrigado! Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais hoje que é Dia das Mulheres. Queria dar o parabéns para vocês duas, mulheres de Deus, né? Isso é uma honra. Não foi combinado de estarmos aqui nesse dia, mas eu creio que Deus faz as coisas tudo conforme a vontade dele, né? Estou muito feliz de estar aqui e estou aqui para somar, para agregar, né? Para poder falar um pouquinho das coisas da vida e das coisas espirituais também, para a gente poder somar para essas pessoas. Amém. Meu Deus, que demais, né? Deus sabe o que faz. A gente faz podcast, já tem quase 22 mil subscribers em tão pouco tempo. E desde que começamos, não tem mais do que 13 ou 14 podcasts já postados. É verdade. Para logo no Dia da Mulher trazer esse que cuida, né? De muitas mulheres. Ele cuida de homens, faz também harmonização, faz todo um tipo de trabalho. Ele cuida realmente da parte da autoestima das pessoas. É uma coisa... Nossa, a gente nem imagina o quanto é tão importante para a obra de Deus. Nossa. A falta disso. Acho que desestrutura toda uma família, uma vida, a igreja. Sim. É demais. Mas tem assunto para dar manga aqui. Conta pra gente, doutor Gabriel, a sua história de como você enveredou, né, para ser essa referência na área médica, na área da estética, tanto em Belo Horizonte, tanto em Minas Gerais, como no mundo. Porque hoje, eu te conheci através de uma pessoa, esqueci o nome dela lá, em Cape Cod. Sim. E, quer dizer, nos Estados Unidos as pessoas já te recomendam e as suas clientes daqui estão saindo, assim como eu, para ir te ver lá. Conta pra gente como começou tudo isso. Top. Quem é o Gabriel, né? Bom, eu comecei, né, como qualquer estudante, colégio, estudando normal, e quando chega naquela parte, né, o que você vai fazer na faculdade? É uma pergunta que todas as pessoas jogam para o estudante de ensino médio, e naquele momento ali eu falei, cara, não sei o que eu quero, tenho que pensar um pouco mais. Eu já trabalhava desde os 13 anos, mas sempre em negócios de família, né? E quando chegou a parte ali de escolher uma faculdade, eu lembro que eu vi um curso que falava sobre biomedicina, e a biomedicina eu via como área laboratorial, achava legal, achava que as pessoas que vestiam jaleco ficava legal, ficava elegante. Falei, peraí, então é um curso novo aqui na minha cidade, eu quero ver o que é isso. E aí eu fiz o vestibular, entrei, para ser bem sincero, por entrar, nem sabia o que eu queria, mas era uma área nova. Eu falei, cara, tudo que é novo, se a parada for boa, vai dar um resultado, né? Eu posso ser um pioneiro. Eu lembro até hoje que um pai de um grande amigo meu, ele falava assim, para você ser destaque numa área, ou você é o primeiro, ou você é o melhor. E desde então eu tenho tentado somar as duas coisas. Eu fui o primeiro na minha área e eu quero ser sempre o melhor. Por isso a gente consegue resultados, né, que são um pouco maiores. E ali eu entrei pelo fato de ser... Quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a ver, cara, eu quero ser um dono de laboratório de análises clínicas. Ponto. Era isso. Já tinha foco, eu queria ser dono de laboratório. E ao longo da faculdade eu comecei a ver muitas dificuldades, na minha visão, de um dono de laboratório. Aqui em Belo Horizonte existem 4 muito famosos, grandes laboratórios, que seria difícil de eu entrar no meio. Talvez esse monopólio que já existia desses laboratórios iam destruir o laboratório Magalhães, por exemplo, né? E eu não conseguiria sobreviver. E ao longo da faculdade eu fui vendo outras dificuldades que os donos de laboratórios enfrentavam, e ali, quando estava para o 6º, para o 7º período, quase finalizando, ou seja, já não sei para onde que eu vou,
eu tentei a área de perícia criminal. E a área de perícia criminal, eu falei, cara, vamos ver o que é isso. E eu comecei a ver que não era também o que eu queria. Quando eu me vi perdido dentro de um curso, né, eu acredito que várias pessoas que estão ouvindo esse podcast, eles vão se sentir também na pele a fase da vida que viram, né, a fase da vida que se viram perdidos dentro de um estudo, abriu então a área de biomedicina estética. E aí eu falei, tá, vamos ver o que é isso. É uma parte, uma especialização onde você vai cuidar de pessoas, onde tem toxina, onde tem preenchedores. Eu falei, opa, trata corporal. E eu já gostava de treinar, né? Já corria, já fazia meia maratonas, outras corridas. Eu falei, cara, se eu gosto de cuidar do meu corpo, eu posso cuidar do corpo de outras pessoas também. Se eu gosto de me sentir bem, né, na minha aparência, eu posso cuidar da aparência de outras pessoas. Então, eu vi ali, no fim do túnel, uma luzinha de uma área nova que estava se iniciando, e eu entrei de cabeça, fui fazer treinamentos, fui fazer curso ainda na faculdade, e me apaixonei. Eu lembro que nesse período, como eu estava fazendo essa área, estava muito perdido, sem saber o que eu queria, eu fui para a empresa do meu pai tem uma empresa de controle de pragas, e quando ele estava passando a empresa para mim, as responsabilidades, ele já queria passar o bastão, eu cheguei para ele, conversei e falei assim, pai, tem um curso novo na área de estética, dentro da biomedicina, que é lá em Porto Alegre, cidade de Canoas, do ladinho de Porto Alegre, assim, né, falando meio de lado, assim, para ver qual que era a reação dele, Parecendo né? a Giovana falando comigo. Só um pouquinho. E eu queria, e assim, é um interesse meu. Aí meu pai prontamente ele falou assim, eu te apoio, pode ir e eu vou bancar essa viagem sua e esse curso. Uau. Eu achei estranho, espantei e falei assim, mas ok, vamos lá. Eu fui para o treinamento e foi assim, apaixonante. Eu lembro que tinha 10 pacientes modelos, tinham 10 alunos. Eu falei, cara, nós vamos praticar em um paciente modelo só. E aí os outros 9 alunos não quiseram aplicar. E aí eu peguei todos para eu poder. Falei, cara, eu quero fazer todos porque eu quero praticar em máximo de pessoas, porque eu sempre fui, né, uma pessoa totalmente proativa. Sim. E eu falei, cara, eu vou atender esses 10 pacientes aqui porque eu preciso de ter essa prática e ver se eu gosto dessa área. E aí me apaixonei, formei nessa área e comecei a atender, né? Comecei a atender numa clínica e eu lembro que quando eu comecei a atender, atendi em São João del Rei, uma cidadezinha de Minas Gerais, e eu vi a possibilidade de atender na cidade onde que eu morava, né? A cidade de Belo Horizonte. Por que São João del Rei? Porque eu fui tenente de infantaria lá. Eu servi o exército. E o Exército, quando eu estava servindo em São João del Rei, eu já fui eliminar algumas matérias na Federal para poder sair já habilitado para poder fazer a parte de estética. Então, quando eu comecei a atender em São João e eu já tinha um giro de pacientes lá, eu falei assim, peraí, aqui é uma cidade de interior. A minha cidade mesmo, que eu nasci, é Belo Horizonte, ela é maior. Eu tenho uma visão de negócio que ela tem que ser expandida e pode ficar limitada a uma cidade pequena. Então, eu tenho que começar a atender lá também. Isso desde o início. Eu já comecei a atender. E aí, quando eu fui começar a atender em Belo Horizonte, tinha que achar uma clínica para poder atender, distribuir currículos, ninguém sabia o que era biomedicina estética, era muito novo. Então, eu chegava para eu mandava currículo via e-mail ou mensagem, nem resposta eu tinha. E aí um dia eu falei assim, cara, eu sei falar. Dava instrução para vários soldados, sargentos, oficiais do batalhão. Eu sei falar, eu sei me portar, eu sei vestir, eu sei me posicionar. Eu vou nos lugares e vou entregar o currículo pessoalmente, vou conversar com os donos. E aí eu fiz isso numa semana. Eu lembro que eu entreguei para 10 clínicas. No final dessa semana, 8 das 10 clínicas me chamaram. Né? E eles falaram assim. E aí fica já mais uma chave que eu deixo para as pessoas. Você fica tentando muitas coisas de forma digital, onde você poderia ir pessoalmente nos lugares. As pessoas precisam de ver olho no olho, porque pessoas conectam com pessoas. E muitas vezes a gente procrastina isso, não, depois eu vou mandar online, cara, vai no face a face, vai conversa mesmo, vai olho a olho. E quando eu me posicionei, cara, olha a resposta que eu tive, 8 em 10. Eu acredito que os outros 2, pela forma que foi, eles nem viram a mensagem que eu falei, eles nem viram a resolução. E aí eu escolhi uma delas, que era mais perto de casa, e comecei a arrumar aquela salinha. Eu lembro que era uma salinha toda de madeira horrorosa, mas muito feinha, mas era linda porque era a minha sala de atendimento. Aleluia. E eu peguei aquela salinha e eu comecei a atender, aí eu sentei, coloquei todas as coisas do jeito que eu queria, só que não tinha paciente. Eu não tinha paciente.
eu ia começar, né? E aí, era uma clínica que rolava um pilates, já tinha outros atendimentos, eu comecei a fazer um network ali dentro para atrair os pacientes. Certo. E até que, na segunda semana, quinta-feira, marcou meu primeiro paciente, 3 horas da tarde. Todos os dias, sem paciente, eu ia para a clínica de manhã, ficava até o almoço, voltava para casa, almoçava com os meus pais, eu morava com eles, e eu falava assim, pai, deixa eu ir que eu tenho que trabalhar. Não tinha ninguém para atender. Mas eu estava no ambiente de trabalho. E aquilo ali, a minha mentalidade já falava que você está trabalhando. A partir do momento que você desloca da sua casa para o ambiente de trabalho, você já está trabalhando. Não é porque você tem paciente ou você tem contas a pagar. Não, se você está no ambiente de trabalho, você está trabalhando, porque a sua mente já está trabalhando naquilo que você quer exercer um dia. Né? E ali chegou na quinta-feira, aí nesse dia eu almocei rápido, porque eu tinha que trabalhar muito, né? Voltei de cá, falei, gente, hoje eu não posso nem conversar muito no almoço, porque eu tenho muito trabalho na clínica. Voltei para a clínica, 3 horas da tarde, ansioso, esperando o paciente, e ele desmarca. Ai, é sempre assim. E aí ele joga para outra quinta, ou seja, eu tinha mais uma semana de trabalho, né? Até ele chegar. Meu Deus. E aí chegou quinta-feira, na outra semana, aquela consulta que o paciente queria. Sério, eu olhei para a cara do paciente, ele queria uma consulta de 15 minutos. Eu fiquei 2 horas falando tudo que eu queria falar. Eu estava engasgado, eu precisava de falar. Olha, a sessão vai acontecer assim, a molécula vai quebrar assim. Ele não estava nem aí para isso. Ele estava tipo assim... Você deu uma resultado. Dei aula. Eu achei que era aluno. E ficava lá. Falei, meu filho, mas que ele falou assim, vambora. Aplica esse negócio aqui porque eu ia embora. E aí eu atendi. Foi top, fechei um pacote de 5 sessões, ou seja, eu tinha 5 semanas de trabalho. Aleluia. Então, já tava assim. E é incrível, porque, Renata, às vezes a pessoa fala assim comigo, Gabriel, mas sempre foi assim, cara, como é que foi? Do nada, esse tanto de paciente? Cara, lógico que não. É tudo que começa grande é anomalia, cara. Tudo que começa grande é doença, é câncer. Então nós precisamos começar pequeno mesmo. É um passo atrás do outro. Eu comecei assim, dessa forma. Como Jesus entrou no negócio? Porque virou aquele profissional que estava passando pelo deserto, buscando seu lugar ao sol. Houve um rompimento, Houve um romper aí nesse processo todo, né? Do cara que você é hoje e do cara que começou ali minguando, né? As migalhas caindo e você lutando para mostrar que veio para alcançar seu espaço e para mostrar que veio para ser o melhor, né? Que é o que tem que ser. E aí eu continuei a fazer os atendimentos, um paciente gerava 2, 2 gerava 3, e foi começando, né, uma escala mesmo, e aí eu fazia os atendimentos em São João del Rei, outros em Belo Horizonte, nesse consultório de madeira. E aí, uma hora, teve uma época que a dona lá do espaço, que era Clinic Up, a Carlinha, você vai entender que a Carlinha, onde que ela tá na minha história hoje, mas ela abriu as portas para mim, uma fisioterapeuta, eu honro a vida dela, todas as vezes que eu falo dela, porque ela abriu as portas do negócio dela para eu estar ali. E eu comecei a atender, e aí ela falou assim, Gabriel, tem uma casa linda ali que abriu agora, que for disponível, que eu tô pensando de mudar a clínica para lá. Falei, vamos embora, acho lindo. Aí ela falou assim, só que eu não queria ir sozinho como dona da clínica, eu queria nós dois juntos. Olha. O Pilates é meu, a clínica, o estético é seu, mas o restante das salas a gente subloca, a gente divide as contas. O que você acha? Falei, vamos embora, tô aí para isso. Tô dentro. Começamos a fazer dessa forma, o atendimento foi crescendo, né? E depois de um certo tempo, a dona da casa falou pra gente assim, nós precisamos demolir essa casa porque já está com um projeto na prefeitura que aqui ia ser uma galeria. Então, vocês podem escolher uma outra casa do bairro para vocês mudarem, mas com o tempo, fica tranquilo. E aí eu fui escolher outra casa para a gente poder mudar de lá. E aí eu falei com ela, Carlinha, você está de acordo com essa casa? Ela falou assim, olha, acho a casa linda, legal, mas eu mudei de ideia também. Eu não quero ser dona mais. Eu quero que a clínica seja sua e que eu tenha só uma salinha ali dentro para eu poder atender. Olha. E eu entendo, né? Eu entendo que tem pessoas que têm visão empreendedoras, tem pessoas que gostam de tomar conta de negócio, tem gente que não, gosta de ter um espaçozinho e às vezes não tem uma veia empreendedora.
E quando ela falou isso pra mim, foi um presente que eu recebi, né? Eu falei assim, então, Meu Deus. me dê, Aventura. porque aí Pode É. pode vir. Eu sou um profissional da área da saúde, não sei nada de gestão, mas eu aprendo no peito. Vai ter que ser É desse por jeito aí. aí. É desse jeito. Uau. E aí eu troquei o nome, né, de Clean Cuff e viramos Top Fit, né? E aí eu coloquei a Top Fit Foi como aí que primeira começou unidade. a Top Fit. Aí que começou a Top Fit. A Carlinha tá com a gente até hoje, no consultório 4. É uma bênção na minha vida. Eu amo aquela Olha. mulher. Ela é da nossa equipe, veste a camisa, eu amo a vida dela e todas as vezes que eu falo dela eu chego até me emocionar, porque se não fosse ela, Eu tô ela me foi o instrumento de emocionando Deus. Então muitas vezes ela já falou comigo, Gabriel, eu vou mudar, eu vou não sei o que. Eu falei, não vai, eu não deixo, você fica aqui, eu não te largo, e eu mantenho ela ali comigo, lógico até o ponto que ela puder ficar, né? Mas ela é uma bênção na minha vida. Mas aí você me perguntou sobre como que Deus entrou na minha vida. Eu estava passando por um deserto, e aí um dia eu estava treinando uma academia, musculação. Na hora que eu desço a escada, tava rolando um violãozinho. Eu sempre gostei de violão. Meu pai Você toca toca, violão, eu né? toco violão. Você toca, Eu toco. canta. E aí eu vi ali, cara, música gostosa, deixa eu entrar. E nem sabia que era uma célula. Uma célula embaixo da academia, do prédio da academia mesmo. A célula era do pessoal da academia, numa célula acontecendo um violão. Eu entrei, sentei, ouvindo aquele louvor que eu não sabia, até então era música para mim, a música gostosa. E aí eu fui, aquela sensação boa. E aí, na hora que tem a palavra, obviamente, casou tudo para mim, né? Aquela coisa que sempre encaixa. Né? Quem Deus contou preparou pra aquele esse cara da momento. minha vida? Foi tudo muito. E eu saí dali com sede, né? E eu falei assim, cara, que coisa linda. Eu quero mais disso. E eu entendi que era uma célula de pessoas que eram cristãs, né? Diferente de tudo que eu tinha vivenciado na minha vida, um catolicismo morno, de ir à missa, mais Cordeiro de Deus, tirar esse pecado do mundo, dar-nos a paz, só isso, da boca para fora. Nunca senti mais do que isso. E ali eu falei, cara, o que eu senti aqui hoje, nesse encontro, nessa rodinha, foi mais intenso do que todas as vezes que eu pisei dentro de uma igreja. Renata, pergunta se essa célula existe hoje. Não. Ela existiu no momento que eu precisei estar ali presente para acontecer tudo isso. No outro dia, quando a gente acorda com aquela sede, eu falei, cara, eu quero mais disso, eu quero experimentar mais um pouquinho disso. E eu lembro que na frente da academia, mais uma vez, não tinha a célula, porque a célula é uma vez por semana, mas eu descia a escada, tinha uma igreja do outro lado da rua, que era uma Universal do Reino de Deus. E ali eu entrei, falei, cara, eu vou entrar nessa igreja hoje, vou ver o que é isso. Quando eu entrei... Deus é Deus. Quando eu entrei, o pregador lá na frente falou assim, agora eu quero que vocês se sintam como soldados de Deus. Eu falei, não. Aí eu falei, beleza, vamos entrar. Na hora que eu entrei nos bancos, né? Eu lembro que era banco igual de igreja católica mesmo. Eu fui pedindo licença para os irmãos, assim, entrei numa vaguinha que tinha. E aí o pregador falou assim, agora eu quero que vocês façam um ato profético. Eu falei, o que é isso, Jesus? Fechem, deem as mãos e fechem os olhos. Aí eu fechei meio assim, né, de lado. Aí ele falou assim, agora eu quero que vocês marchem para o reino de Deus. E o pessoal começou a marchar. E a igreja toda marchando. E eu comecei a movimentar daquela mesma forma que eu fazia no exército. E de repente eu fui tomado. Senti a presença de Deus muito forte, o Espírito Santo pela primeira vez na minha vida. Eu senti um arrepio, um calor nas minhas mãos que eu não tenho. Hoje eu não consigo explicar o que foi, né? Só Deus mesmo. E eu saí dali impactado. A palavra, mais uma vez, a palavra foi direta no meu coração. Eu senti algo muito forte. E aí, no terceiro dia, eu resolvi aceitar o convite da minha então paciente Sassá, que hoje é minha esposa, aí no culto. Aí no culto. Uau! Ela tinha me chamado, e desde então, tudo que Deus foi fazendo na minha vida e todas as respostas que eu fui tendo, a minha linguagem com Deus é uma linguagem militar. Senhor dos exércitos, Senhor das armas, poderoso nas batalhas, Efésios 6, poderoso nas batalhas. Todas as vezes que ele tem que me confirmar algo que ele está falando comigo, ele usa uma linguagem militar para assinar. Olha, incrível. Incrível, assim, às vezes a gente fala até essa parte, assim, né, Nata? Tá, mas Jesus te encontrou, aí você aceitou o convite da sua paciente Sabrina Toledo,
e você foi para a igreja que ela estava congregando inicialmente, que ela também estava no início da caminhada, e tudo foi lindo e maravilhosamente até o nascimento do Isaac? Óbvio que não. Né? Deus pegou duas pessoas falhas para trabalhar muito. Pegou o Gabriel, que era viciado em pornografia, prostituição, álcool, droga, e uma pessoa que nos bastidores tinha tudo isso, mas na frente das pessoas mantinha aquela casca do profissional, do doutor, pessoa íntegra, a pessoa que chegava na balada, estava com uma água na mão inteiro, mas ninguém sabia o que tinha dentro dessa água. Olha. Uma pessoa suja por dentro, mas com uma aparência de uma pessoa normal, uma pessoa admirável. Então Deus começou a trabalhar em mim e começou a trabalhar nela também, porque duas pessoas imperfeitas, cheias de falhas, defeitos, e ele começou a moldar. Então, nesse tempo, hora nenhuma eu assumia ela, porque eu sabia o tão podre que eu era. Eu não queria expor uma pessoa que era muito boa, mas também não sabia dos defeitos dela. E Deus foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu sei que é uma caminhada, né? E ele vem trabalhando, mas nós batizamos juntos. A caminhada A2 ela é muito mais fácil. A gente foi crescendo e até o fato que eu tinha desejo no meu coração de ser um anfitrião de uma célula. E eu falei, cara, eu quero ter uma célula aqui, dentro da minha clínica, porque a clínica não é minha, a clínica é de Deus, eu administro ela apenas, né? E era a minha primeira unidade. E ali, falei, cara, eu vou abrir uma célula aqui para ser anfitrião. Quem sou eu para dar a palavra? Quem sou eu para poder falar? Eu não sou capacitado para isso, mas eu quero abrir um espaço para isso. E aí começamos a primeira célula da minha igreja, hoje, e era uma célula de 6 pessoas, onde eu só abria o espaço, eu só recebia de uma pessoa que falava. E o incrível, Renato, olha só, hoje a gente está falando aqui nessa live, mas ontem à noite nós fizemos o primeiro encontro da rede Hellbot, que é a rede onde multiplicaram 8 células que eu lidero. Ela foi a primeira rede da nossa igreja. Ontem tinha mais de 150 pessoas no alto do monte e a gente fazendo uma célula completa de todas as células junto. Era a rede, todo mundo junto. E começou pelo fato de abrir, né, um ambiente para poder receber a palavra de Deus. Falar o quê para um Deus desse? Sabe o que é legal? No exército, quando a gente entra, a gente recebe 2 palavras muito fortes na entrada assim, do batalhão mesmo. Hierarquia e disciplina. Quando eu entendi isso, que na Bíblia, disciplina é obediência, hierarquia é submissão, tudo se completou. Porque eu entendi que toda a minha história militar, ela estava me preparando para um tempo com Deus, né? A farda que eu vestia camuflada, né? Hoje é a armadura de Efésios. Eu entendo tudo que Deus fez na minha vida, linkando todas as coisas para poder chegar onde que eu estou chegando. Porque se me perguntar assim, Gabriel, você se considera uma pessoa de sucesso? Não, eu considero uma pessoa realizada profissionalmente e espiritualmente, pelos frutos que a gente tem gerado. E olha que incrível. Quando eu estava na minha primeira missão lá no Acre, eu estava numa fase do meu trabalho onde eu estava uma máquina de trabalho. Eu estava atendendo uma média de 31 a 32 pacientes ao dia. Uma máquina funcionando, trabalhando, dinheiro entrando e fazendo. Porém, aquele atendimento automático, tudo bem, o que está sentindo? Vamos tacar bem cá, vamos resolver isso aqui. E quando eu cheguei lá no Acre, a gente ficou 16 dias fazendo atendimento médico à comunidade indígena, em várias aldeias. E numa consulta onde eu estava conversando com uma etnia, e ali a gente começou a falar de Deus, porque o intuito era esse, né? A consulta médica é sempre simplesmente um disfarce. Eu vim para alcançar. O chamativo. Para alcançar almas. Isso. Exato. E ali numa consulta, quando eu vi uma indígena se ajoelhando, orando e fazendo uma confissão de fé na minha frente, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo assim: desacelera. Eu não quero uma máquina de trabalho. Eu quero que você tenha tempo de qualidade para falar do meu nome dentro dos seus atendimentos. E ali eu voltei do Acre e eu falei com a minha equipe assim: pessoal, a partir de agora são 11 atendimentos por dia. O quê? Mas de 30... 11 atendimentos. Mas não vai fechar a conta? Não, fica tranquilo. Você vai trabalhando para Deus, Ele vai trabalhar para mim. Fique em paz, porque foi um direcionamento do Senhor. E aí, se eu não faço, eu sou desobediente. Como eu sou obediente, tudo na minha vida é com disciplina, vai dar certo. Pode reduzir
que eu vou ter tempo. E desde então eu fiz um compromisso com ele. A partir de agora, voltando do Acre, dessa primeira missão, onde eu tive meu primeiro chamado de missionário, eu fiz um contrato com ele, falei assim, a partir de hoje, pelo menos um paciente ao dia vai receber uma oração dentro do meu consultório. E o Senhor vai me mostrar. E todos os dias ele me mostra. Tem dia que eu falo assim, cara, hoje Deus me mostrou. Caramba! Chega a última paciente e no meio do atendimento, depois que eu já fiz o procedimento, na hora que tá indo embora, Deus fala, é ela. E aí eu vou e cumpro o meu chamado, mas é um contrato que eu tenho com ele. E se eu não faço isso, o que eu tô sendo? Desobediente. O que você acha que tá faltando? Por quê? Você já enfrentou preconceito dentro da igreja? Cá pra nós. Cara, graças a Deus, não, porque a igreja onde eu entrei, que foi a igreja Boas Novas, né? Boas Novas Church, pra você ter ideia, meu pastor é tatuado, cabelo pintado. Só aí eu já te explico que é uma igreja disruptiva, é uma igreja que tem zero de religiosidade, até porque eu acredito que a religiosidade afasta as pessoas do reino. Afasta. Né? Então, como eu entrei numa igreja dessa forma, e eu sempre vi o meu pastor nunca apontando o dedo para mim, mas sempre me dando palavras, sempre me dando alimento espiritual, eu fui me alimentando disso e fui crescendo ministerialmente de uma forma saudável. Obviamente, quando eu pisei em campos missionários e eu tive acesso a outras igrejas que são mais conservadoras, eu, por estar pisando no campo missionário, eu me submeti a isso, porque a submissão está dentro de mim muito fácil. Tem que usar calço, vamos pôr calço, tem que usar chapéu amarelo, vamos usar chapéu amarelo, não tem problema. Para mim, eu tenho uma facilidade de estar em ambientes, dependendo de qual for a forma que eles estão, então para mim isso nunca foi um problema. Porém, eu sempre escutava, né, de pessoas, às vezes que a gente estava discipulando, que a gente estava mentorando, de ter essa, cara, mas toda vez que eu falo que eu venho aqui, eu sofro dentro da minha igreja, as pessoas me julgam, elas me apontam. Cara, o que eu posso fazer é orar pela sua vida, para que Deus possa te mostrar realmente o melhor caminho. Se é realmente esse lugar que você tem que ficar, amém, tem um propósito na sua vida ali, né? Sim, e se você aceitou a estar dentro daquele lugar, respeita as regras daquele ambiente, porque, cara, não tem coisa pior do que você estar infeliz dentro de um lugar. Então, esse pertencimento, né? Você tem que estar num lugar que você tem esse pertencimento, você pertence ali. Se eles não te aceitam daquela forma, saia na bênção e busque a sua tribo, né? Sim. É tão bom você estar no meio da sua tribo. Eu tenho vivido esse tempo, né? Você faz parte da minha tribo, você sabe disso. Pessoas que falam a mesma língua, né? Que tem essa mesma imagem. E o mais legal é que na estética, só para finalizar esse assunto, eu estou numa igreja onde o pastor é harmonizado por mim. Olha. A pastora é botocada por mim, é linda, os dois são lindos. Deus é fiel. Ele quebra os padrões, porque a religiosidade mata o profeta, meu irmão. Mata. E o nosso é profeta. Pastor Pedro é um profeta de Deus. E a nossa igreja, quando tem eventos, Top Fit entra com botox, com preenchimento, é bônus, é brinde. E a igreja ama, cara. Porque nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Nós somos templo, cara. A gente tem que cuidar, é o que você falou aí. A gente tem que estar lindo. A gente tem que olhar no espelho, cara, tô feliz com o meu rosto, tô feliz com o meu corpo. E se não tô, vamos buscar recurso para isso, né? Vamos buscar o que fazer. Deus te escolheu para isso. Como que você se sente? Né? Você recebe testemunhos, provavelmente, né? De mulheres. Muitas mulheres, homens também. Cara, é incrível porque a partir do momento que eu entendi que pessoas buscam em procedimentos estéticos cura para a alma, eu consegui separar as coisas. Eu vi assim, peraí, se você precisa de cura para um porquê, existe vazio que nenhum preenchimento vai preencher. É só Jesus. Existem vazios dentro de cada mulher, de cada homem, e por isso ele me dá sensibilidade. Todo dia eu peço, Deus, me dê discernimento de espírito para que eu possa ter sensibilidade ao que o Senhor quer me falar. Então, eu já tive várias oportunidades, tem vários treinamentos, vários cursos online. A parte de lecionar cursos e treinar pessoas é muito legal, mas eu preciso do 1-a-1, porque quando eu estou no 1-a-1 no consultório, é onde eu preciso entender ali, decifrar aquela pessoa, saber o que ela tem passado, e muitas vezes eu vejo que não é o procedimento que eu preciso fazer, eu preciso administrar algo na vida daquela pessoa, e por muitas vezes eu tenho vários testemunhos de pacientes que entraram
para gastar rios de dinheiro, não gastaram nem R$1. Na verdade, só gastaram o meu tempo, mas que foi destinado a simplesmente uma conversa de Deus naquele lugar. E eu vejo que Deus me mostra. Ele me mostra porque, cara, é aquele ambiente onde ele me plantou para eu ser usado. Eu sou instrumento dele naquele lugar. Então, independente se vai ter o procedimento ou não, eu preciso falar daquilo que colocou no meu coração, né? Então, eu tenho muitos testemunhos, vários e vários, é muito legal. Eu coleciono isso de uma forma muito gostosa. Eu chego em casa, compartilho com a minha esposa, porque nós somos um, né? Então, eu vejo que ele continua fazendo e ele não vai parar, porque eu creio que ele conhece meu coração e ele sabe que quanto mais alto ele me colocar, mais pessoas ouvirão falar do nome dele. É isso. O que você acha que falta para quebrar tantas barreiras ainda? Tem muita gente que não vai para a igreja, né, Gabriel? Não vai para a igreja porque gosta de ir à academia, gosta de ouvir uma música e não sei o quê, e fica assim, eu não gosto desse estilo seu de crente. Bom, o que eu vejo? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, de tantas pessoas, né, no meio evangélico, meio gospel, meio cristão, enfim, do jeito que você quiser rotular isso, eu ainda vejo muitas pessoas que não são completas em todas as áreas. Eu sempre coloco a minha vida como uma roda da vida e coloco todas as fatias dela e tento desenvolver todas as áreas dela, seja relacionamento familiar, pessoal, financeiro, profissional, social, enfim, são várias áreas que você pode colocar. E muitas vezes eu vejo as pessoas colocando como uma parte espiritual, como uma fatia dessa roda, e está tudo bem, né? Você está dando atenção para todas as áreas, e a área espiritual é uma delas também. Porém, quando eu fiz uma inversão e eu tirei o espiritual de uma fatia e coloquei no centro da minha roda, eu comecei a acessar o espiritual em todas as áreas da minha vida. Onde o espiritual está na minha profissão, está no meu financeiro, o espiritual está no meu treino na academia, o espiritual está na minha estética, o espiritual está no meu projeto social, nas minhas missões. Quando eu tiro Deus de uma fatia e coloco ele no centro da minha roda, ele está presente em todas as coisas da minha vida. E eu vejo que a disciplina, ela faz com que as pessoas consigam algo maior em todas essas áreas. Precisa de disciplina. E uma pessoa que está no meio inserido, que tem um tempo com Deus, que tem uma vida com Deus, mas não consegue ser disciplinado em treino, em dieta, em estética, ela pulou Gálatas 5, onde fala sobre domínio próprio. Olha. Porque se você desenvolve o domínio próprio, você tem disciplina de seguir uma dieta, de treinar, de fazer uma atividade física e de cuidar do templo do Espírito Santo. Olha, eu só posso te agradecer, porque a honra de ouvir, eu acho que essa live está ficando com gosto de quero mais. Daqui 8 semanas, né, nós vamos mandar uma mensagem para você. Talvez eu marque até quando eu for ir ao Brasil, porque eu já estou... Sim, e a Sassá não vai ficar fora dessa, também não. não. Agora é com ela, porque... Essa experiência dela estar hoje, Sassá, um grande beijo para você. Beijo. Se o Gabriel é tudo que ele se tornou, certamente você é grande parte disso. Você é a estrutura dessa jornada junto com ele, porque só Deus sabe o quanto é importante caminhar dois e chegar a ter alguém para compartilhar do lado, né? E ela sempre com o coração disposto, porque o testemunho dela também é lindo, que eu já vi lives dela contando um pouco do testemunho. E ali também vocês vão apaixonar com a obra que Deus fez na vida dela e através dela, também quebrando vários padrões, paradigmas. Todo mundo super feliz, empolgado, mandando mãozinha. Um beijo muito grande. Obrigada, viu, doutor Gabriel? Pro meu carequinha, que eu vou conhecer finalmente. Sim. Vai. Sim. Nós vamos marcar de se encontrar e vamos marcar depois uma live para contar o testemunho, porque hoje foi para quebrar os padrões daquele que pensava que nada a ver estética com Deus, né? Sim. Nada a ver. Imagina, um Deus que faz o que fez, essa terra linda e maravilhosa, não gostar de estética e do que é bonito. Imagina. Não tem jeito. Muito obrigada se você acompanhou esse podcast. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Deixa aqui o seu comentário, as suas perguntas para o doutor Gabriel também, porque nós sabemos que ele vai estar de volta. Vai chover de perguntas, hein? Sim, por favor, deixe sua pergunta, compartilhe esse podcast com outras pessoas também, né, mãe? Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau. Bem-vindo.